Boa tarde a todos, espero que se encontrem todos bem. Quero começar por felicitar a organização das oficinas de investigação CITSEM e quero agradecer a presença de todos que estão a dedicar o vosso tempo para ouvir e observar o nosso trabalho, que temos todo o gosto em partilhar com todos vocês. Os artesãos da Madeira, o que os une e o que os diferencia, é um tema que já foi abordado no mestrado, mas que voltará a ser desenvolvido na tese de doutoramento em curso, financiada pela FCT. Nesta comunicação, irei focar-me nos artesãos que estão relacionados direto ou indiretamente com a produção de mobiliário. Sendo assim, abordarei os ofícios da carpintaria, marcenaria, talha e torno. Mas, afinal, o que une o carpinteiro, o marceneiro, o entalhador e o torneiro? Para começar, a matéria-prima. A madeira é o elemento fulcral de união destes trabalhadores. Não podemos, no entanto, esquecer que a madeira teve um papel fundamental na história da humanidade, quer como fonte primária de energia, quer como material base na construção. Com a descoberta do fogo, o ser humano conseguiu habitar locais frios, cozinhar alimentos, descobrir a cerâmica, e com a descoberta do ferro foi possível trabalhá-lo para o fabrico de ferramentas para a agricultura, defesa e caça. Até o século XIX era quase impensável o transporte por terra e mar sem a madeira. Mesmo na Revolução Industrial, a madeira fez-se presente na construção de pontes, caminhos de ferro, ancoradouros e como combustível para as locomotivas e navios. Cada espécie de árvore é singular devido às suas propriedades, desde a resistência, dureza, flexibilidade, coloração, odor e resistência a doenças e ataques fúngicos e de insetos. Os ofícios da madeira tiveram, desde cedo, que lidar com estes aspectos. Na carpintaria, dado o seu trabalho prioritariamente construtivo, necessita trabalhar com madeiras extremamente duras e resistentes, principalmente aos agentes fúngicos e atmosféricos. Na marcenaria são usadas madeiras igualmente resistentes, mas sobretudo ricas na coloração. Na talha, a prioridade é trabalhar com madeiras maleáveis, uma vez que quanto mais maleável for a madeira, mais facilmente é executado o desbaste e mais pormenorizado é o trabalho da talha. Por fim, no torno são utilizadas madeiras igualmente maleáveis. Um outro aspecto comum nestes ofícios é que todos procuram evitar madeiras que exalam cheiros muito intensos, pois muitos deles chegam mesmo a provocar irritações nas vias respiratórias. Na marcenaria e na talha, como o desbaste da madeira é físico, os artesãos evitam madeiras demasiado duras, pois ao longo dos anos adquirem problemas físicos nas mãos, nos braços, nos ombros e nas costas. A dureza da madeira também implica a rápida substituição dos utensílios devido ao desgaste. Através destas imagens é possível constatar que certos utensílios são comuns aos 4 ofícios que aqui estão apresentados, tais como as serras de corte, os formões e as goivas, os maços, os compassos e até mesmo os esquadros. Saliento ainda que estes utensílios e ferramentas são adaptadas aos vários tipos de serviço. Para além de certos utensílios e ferramentas serem comuns entre os ofícios da madeira, existe também uma técnica que é partilhada entre a carpintaria e a marcenaria, que é a ensamblagem. A ensamblagem corresponde a pontos de união de uma estrutura, ou seja, a ensamblagem segue o conceito de macho e fêmea, em que cada peça tem uma saliência ou uma reentrância que permite a união de ambas as peças para assim complementar a estrutura. Na carpintaria é comum evitar ensamblagens muito complexas,
para não retirarem excesso a força à madeira, pondo em risco a estabilidade da estrutura. As ensamblagens mais comuns é a ensamblagem quadrada e a ensamblagem por embutimento, como podem observar na segunda coluna, as duas imagens superiores. No entanto, existem vários modelos de ensamblagem, onde cada modelo foi adaptado à própria peça. Dou como exemplo a ensamblagem em calda de andorinha ou de malhete, muito presente nas gavetas do mobiliário. E essa imagem, como podem observar, é a última da tabela da marcenaria. Outro ponto em comum entre estes ofícios é a utilização de colas e vernizes de origem natural. Na atualidade são maioritariamente utilizadas colas e vernizes industriais, porém ainda existem artesãos que mantêm a tradição de utilizar colas de origem animal e vernizes de origem de plantas. A cola de origem animal é sobretudo de vísceras de animais, gordura de bovino, cascos de vaca, gordura de coelho e de peixe. Na primeira imagem podem observar a cola de bovino em estado sólido, enquanto que na segunda imagem corresponde a uma amostra de laca que é utilizada como verniz nos últimos acabamentos da peça. Uma vez que a laca realça as diferentes tonalidades da madeira. Nas imagens seguintes podem observar panelas ou até panelas improvisadas para derreter a gordura animal em banho-maria. Saliento ainda que a cola, quando aplicada, tem que estar quente. Já vimos alguns pontos em comum destes ofícios. Agora passaremos a observar alguns pontos que os diferenciam. Através destas imagens é possível verificar que o ambiente de trabalho difere de acordo com o ofício. Na carpintaria, quer de construção civil, quer na carpintaria náutica, por norma são utilizados estaleiros, onde estes trabalhadores executam o trabalho no próprio local da construção que estão a desenvolver. Na marcenaria, o trabalho centra-se sempre no mesmo espaço e normalmente reúne um número significativo de marceneiros. Para a execução da talha, as oficinas são geralmente pequenas e agrega poucos entalhadores. Claro que o número varia consoante a dimensão do espaço e do número de trabalho que é requisitado. Relativamente ao torno, as oficinas, tal como na talha, são de pequenas dimensões e agrega igualmente poucos trabalhadores. Para além do espaço oficinal diferenciado, como vimos anteriormente, estes ofícios utilizam diferentes meios para auxiliar o seu trabalho. Na carpintaria é exigida a utilização de maquinaria de suporte, principalmente para elevar materiais pesados, tais como guindastes e cabos com ganchos, e também são usados andaimes e escadas que de outra forma seria impossível de ter acesso a certos lugares. Também é usado o nível para verificar se a construção está perfeitamente nivelada. A marcenaria é auxiliada por desenhos. Estes desenhos podem ser de amostra ao futuro comitente, mas também são usados desenhos técnicos, onde são referidos todos os procedimentos que a construção do móvel necessita, desde as medidas, as madeiras que serão utilizadas, as ferragens e outros elementos que sejam relevantes. Na atualidade é também utilizada a maquinaria elétrica, principalmente de corte. Na talha, para além dos desenhos, são também utilizados moldes de papel. E, para além dos moldes de papel, os entalhadores geralmente produzem moldes em madeira antes de executarem a peça final. Na tornearia, como o próprio nome assim o indica, o instrumento essencial é o torno. Este ofício distingue-se dos demais, uma vez que a peça executada
pelo torneiro é modelada através do movimento do torno. E agora serão referidos os objetos vulgarmente executados por estes trabalhadores. Na carpintaria são executados frontais e também era pelos carpinteiros que era executada a antiga técnica do tabique. Também é na carpintaria que são produzidos os sobrados, os telhados, as escadarias, as portas e caixilhos. Na marcenaria são executadas múltiplas peças de mobiliário, bem como outros adereços que harmonizam o lar. A talha, uma técnica de decoração, pode ser observada em vários objetos do cotidiano, em especial no mobiliário antigo. Por fim, no torno, são executados elementos que complementam peças de mobiliário, saliento que no passado eram os torneiros que executavam utensílios de cozinha, inclusive copos. Como podemos ver anteriormente, os ofícios de carpinteiro, marceneiro e torneiro estão envolvidos na execução de estruturas, com exceção da talha, que executa, com exceção do entalhador, que executa as zonas decorativas das estruturas. Assim como a talha, outras técnicas são executadas no mobiliário. Nestas imagens podem observar a técnica do folheado, da parqueteria, da marcenaria, da palhinha e do estofamento. O folheado consiste na aplicação de folhas muito finas sobre a estrutura da peça de mobiliário. A parqueteria consiste igualmente na aplicação de várias folhas de madeira a fim de obter padrões geométricos. Na marcenaria são igualmente aplicadas folhas de vários tipos de madeira, mas umas são coladas enquanto outras são embutidas na própria estrutura. E é na marcenaria que são elaborados desenhos muito complexos, alguns dos quais quase pinturas. A palhinha é uma técnica tradicional que consiste no entrançar de fios da própria palhinha uns sobre os outros. Esta técnica era aplicada em várias peças do mobiliário. Por fim, o estofamento compreende na ação de revestir ou forrar uma peça de mobiliário com tecido. Aqui apresento a descrição das imagens vistas anteriormente. Neste diapositivo apresento a bibliografia consultada. E a todos os artesãos que tenho o privilégio de conversar e de obter conhecimento tradicional e a todos os presentes, muito obrigada. E assim dou por terminada a minha comunicação. Muito obrigada a todos.